Olá, tudo bem com você? Vamos para a nossa quarta lição, a história de Esther, onde Satanás usa Ramã contra o povo de Deus. Bem, antes disso, aproveite este momento para compartilhar, se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Então vamos para a nossa lição quarta, Ramã e Satanás. Na história de Esther, conhecemos Ramã, que tinha sede de posição e poder. Ele recebe grande destaque no império, acima de todos os outros oficiais. Nos textos que descrevem a queda de Lúcifer, Ezequiel 28:11, Isaías 14:12, vemos paralelos com Ramã, inimigo maligno do povo de Deus, que se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor, o ódio de Satanás por toda a humanidade. Assim Ramã encheu-se de furor e estava determinado a eliminar todo o povo de Mardecai da face da terra. Esther 3:5-6. Então leia Esther 3:1-14 e Apocalipse 12:14-17 e Apocalipse 13:15. Que paralelos vemos entre essas passagens? Como a descrição da igreja remanescente em Esther é semelhante à descrição do povo de Deus em Apocalipse? Bem, a resposta da lição, ela diz que Satanás, assim como Ramã, odeia o povo de Deus e faz todo o possível para destruí-lo, mas Deus protegeu o seu povo. Então, nesta quarta lição, retrata a figura de Satanás representada por Ramã. Na história de Esther, o povo de Deus sofrendo as consequências de um sujeito que não gostava de uma pessoa, Mardecai, um judeu. Vamos ler Esther 3:2, 6, 8 e 9. Todos os nobres e oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Ramã, de acordo com as ordens do rei. Contudo, Mordecai não se curvava e nem se prostrava diante dele. Todavia, assim que soube a que povo Mordecai pertencia, achou que não bastaria tirar a vida apenas de um judeu. Por esse motivo, Ramã procurou uma maneira de matar todos os judeus, o povo de Mordecai, em todo o império de Xerxes. Mas vamos ver um paralelo de Apocalipse 13:15. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar, e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Bem, o ciúme e a prepotência, a sede de poder e a tirania contra Mordecai, condenando todo o povo judeu à morte, por não se ajoelhar diante dele e o adorar. E isso em todo o grande império de Xerxes, que, por sinal, envolvia quase a terra toda. Vejamos Apocalipse 12. Desde o princípio, o povo de Deus é perseguido. A mulher de branco, que é a igreja, Jesus Cristo. E o início da igreja de Cristo tinha o nome de Caminho. Foi chamada de seita, perseguida. Lembrando que os profetas, os apóstolos foram presos, mortos, torturados, e a perseguição cada vez maior foi se estendendo por toda a história até os dias de hoje, levando milhares e milhares à morte, torturados, queimados em praças públicas. Você conhece a história da perseguição do povo de Deus. E vem o ódio de Satanás pelo remanescente de Apocalipse 12:17, um paralelo com Esther. Mas você acha que isso parou por aí? Não. Vejam quantos Ramãs existem nos nossos dias. Olhe
para os noticiários, as perseguições, as divisões de classe, as injustiças e principalmente a inversão de valores e as atrocidades que os Hamans espalhados pelo mundo vêm praticando: perseguições, torturas, prisões, fome, destruição, as injustiças nos tribunais contra os que defendem os valores morais e a liberdade. Enquanto isso, criminosos, corruptos, são inocentados e livres, e alguns até homenageados. Então vem a pergunta: até quando, Senhor? O próprio livro de Esther traz uma resposta da ação de Deus em proteger seu povo e fazer justiça, que estudaremos na 5ª lição. Então, pelo fato de Mordecai não se ajoelhar diante de Hamã, não o reverenciando, estava desrespeitando a sua autoridade. E esse ódio de Hamã no coração o levou a essa atitude irracional de destruir um povo inteiro por causa de um sujeito. Então, com a assinatura do decreto pelo rei Xerxes, Hamã enviou às pressas a todas as províncias do império. Quando Mordecai soube, rasgou as vestes e vestiu-se de pano de saco. Quando Esther soube, pediu a seu tio Mordecai que fosse ao povo e que jejuassem por 3 dias. Depois disso, ela iria ao rei, e ela disse: depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4:16. Porém, a mulher de Hamã pediu a ele que faça uma força em praça pública para enforcar Mordecai. E se gloriou pelas províncias, se exaltando e convocando o povo para assistir à sua grande vitória. O rei Xerxes não conseguia dormir e pediu o livro de crônicas do seu reinado e descobre que Mordecai tinha denunciado Bigtan e Teres, que conspiravam contra o assassinato do rei. E então ordenou que Mordecai fosse honrado. E em função de ter desvendado uma situação de traição no passado e não ter sido homenageado na ocasião correta e de forma caprichosa e irônica, aquele que descreve a maneira como Mordecai deveria ser honrado pelo seu pior inimigo. Agora, ele tem que passar pela cidade chamando por todo mundo que reverencia em Mordecai aquele a quem o rei quer honrar. E aquele que queria a honra de Mordecai, agora tem que honrá-lo por todas as ruas da cidade e perante todos. Essa é parte da história. Mas o que essa história tem a ver conosco? E o que essa história tem a ver com o resgate de Deus? Você quer saber mais? O que essa ação do rei Xerxes em homenagear Mordecai para os nossos dias? Então, não perca a lição de 5ª-feira. Não esqueça de compartilhar o nosso canal, fazer um comentário e deixar o seu gostei, tá bom? Até amanhã, se Deus permitir.